vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Só tem. A palavra do Senhor, ela é muito clara, né? E muitas vezes nós declaramos que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Mas por que falta? A pergunta é, por que falta? Porque falta posicionamento, falta aliança, falta dedicação nas coisas do Senhor. Uma coisa é a pessoa que não está na igreja prosperar, porque ela já está lá, um empresário, é uma pessoa que trabalha com alguma situação, de repente tem um bom emprego, ou então trabalha até com a bolsa de valores, trabalha em algumas situações e consegue ser muito bem sucedido. Porém, quando nós falamos de nós, servos de Deus, nós trabalhamos e muitos de nós também podemos ser esse tipo de pessoa. Sermos pessoas investidoras, sermos pessoas prósperas, sermos pessoas que avançam na sua vida profissional. Mas o que nos falta? Posicionamento. Falta posicionamento muitas vezes de enviar um currículo. Às vezes falta um posicionamento. Às vezes a pessoa fala, eu não tenho dinheiro, eu estou desempregada. Mas a pessoa mandou o currículo? Não. Eu quero montar um negócio. Mas a pessoa economizou para montar o negócio dela? Não. Ela ficou lá, gastando, com um monte de coisa que não tinha nada a ver. E muitas vezes as pessoas acabam se perdendo na sua própria vida financeira, se enrolando. E o que eu quero dizer com isso? Essa é uma palavra de ministração de oferta. O que falta para nós entendermos que nada vai nos faltar? Nós somos servos de Deus. Estudamos, aprendemos, ouvimos sempre que nós precisamos ser dizimistas e ofertantes. E aí? E muitas vezes não somos. E surge a dificuldade no dia mal. Não, eu vou fazer tudo isso primeiro, depois se sobrar eu vou dar o dízimo. Depois se sobrar eu vou dar a oferta. Não, é o contrário. Nós temos que ser dizimista primeiramente. Pois a palavra do Senhor fala para nós, buscarmos, pois, primeiramente o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas serão acrescentadas. Eu não vou ficar ensinando aqui, domingo após domingo, a respeito disso. Eu vi um post hoje de uma pessoa que viu um homem de Deus com um relógio caro. Mas aquele homem de Deus, ele prega no mundo todo. Ele trabalha. E ele dá cursos, ele dá palestras, e ele trabalha. E só porque ele é um sacerdote, ele não pode usar um relógio bom? Por que a pessoa que mexe com coisas erradas pode ter o melhor carro, o melhor relógio, a melhor roupa? E o pastor, servo de Deus, tem que andar de qualquer jeito? Não. O servo de Deus tem que andar sim, com o melhor desta terra. Eu nunca vi ele falando a respeito de que ele queria o dízimo de alguém, a oferta de alguém. Não, ele pega a palavra está aí, ó. A palavra lá em Malaquias, a palavra lá quando fala que Abraão deu dízimo de tudo que possuía, e várias palavras falam sobre dízimos e ofertas. E todo mundo sabe que igreja evangélica ministra sobre dízimo e oferta. Por que as outras religiões não falam
toda hora sobre dízimo e oferta. Vou explicar o porquê. Porque as outras religiões já têm o sistema capitalista que banca essas outras religiões. O nosso país é um país laico. É um país... O que quer dizer isso, apóstola? O nosso país é um país que as pessoas têm liberdade para servir a Deus. Eu nunca vou chegar aqui na rede social e falar, eu vou deixar de orar por você se você não ofertar, se você não dizimar. Pelo contrário, nem aqui na igreja. Eu vou orar, eu vou abençoar, entregando dízimo ou não entregando. Porque o meu papel como sacerdotisa do Senhor é ensinar e orar. Eu ganho para isso? Não, eu não ganho para isso. Graças a Deus, desse mal eu não vou morrer. Se alguém falar que eu tiro o dinheiro do povo para mim, não. Eu tenho meu trabalho. E dica de passagem, eu trabalho muito. Né? Não só numa coisa, eu trabalho em outras coisas que Deus me dá graça para fazer. E aí, se eu chegar com um carro bom aqui, vão achar que eu estou roubando dinheiro da obra? Não. Sabe por quê? Porque, infelizmente, essa obra, ela está começando. E toda obra que está começando, não entra dízimo e oferta o suficiente. Pelo contrário, eu e o apóstolo temos que pagar a internet que transmite o culto. Nós temos que pagar a água, pagar a luz. Mas é aqui, nesse endereço. Mas nós pagamos o espaço. Nós temos que pagar o que nós utilizamos. E muitas pessoas não entendem. Documentação para uma igreja estar aberta tem que estar ok. Se baixa a prefeitura aqui na porta e a documentação está errada, algum vizinho, alguém reclamar do meu barulho, de eu gritar bastante, sabe o que vai acontecer? Vai falar, não pode fazer culto mais. Só que com a documentação ok, dentro do meu horário de culto, eu posso fazer o barulho que eu quiser, só que eu respeito os vizinhos. Claro, né? Tem hora que a gente dá uns glória mais altos. Às vezes tem alguns pregadores que se empolgam um pouquinho mais. Mas nós entendemos e respeitamos a todos os povos. Então, para as outras religiões, o sistema banca. Para as outras religiões, o sistema vai lá, abre uma porta no SUS para ter a outra religião lá dentro. Mas para a igreja evangélica, os pastores têm que, suar para pagar aluguel, para pagar os itens da igreja, as coisas que necessitam, para pagar o Uber, para pagar a condução de algum pastor que precisa de um transporte. Porque ao contrário de algumas igrejas, nós ajudamos. Pastora precisa vir para a igreja, nós ajudamos ela. O dia que ela fala que não precisa, não precisa. Mas nós ajudamos. A pastora precisa? Olha, apóstola, eu não tenho o transporte hoje, não tenho a gasolina, não tenho o dinheiro do Uber, o carro quebrou. Nós ajudamos. Vem pregador pregar aqui, nós perguntamos qual o seu gasto com combustível, qual o seu gasto com o Uber. Por que vocês não estão vendo muitos pregadores indo pregar? Porque não tem dinheiro no caixa. Simples assim. Simples, tem pouco. E os que vêm pregar, às vezes, um dinheirinho bom. Para, 50, 100 reais. Vi uma cantora maravilhosa cantar aqui. Uma vez. Eu amo ela. Amo quando ela vem. Gostaria muito que ela viesse mais vezes. Mas ela mora lá na Casa Verde. É uma pastora. É 100 pontos ida e volta.
Então não dá, irmãos. Entende? Então, queridos, quando vocês veem eu e o apóstolo aqui ministrando, nós já estamos aqui. A pastora, quando ela vem, a gente ajuda. Algum pastor, a gente ajuda. Os presbíteros vêm de voluntariado ministrar. Mas se eles precisassem também do combustível, nós também iríamos ajudar. Mas eles moram aqui do lado. É diferente. Então, a obra precisa, para ter movimento, para movimentar. Quando nós vamos no monte, nós vamos no monte, dando glória a Deus e aleluia, falando para o motorista do Uber: olha, vou orar pela tua vida, viu? Glória a Deus, irmão, aleluia. Deus abençoe, viu? Vou orar por você, vai pagar o Uber. Quando eu vou fazer alguma visita, às vezes a mãe ia falar: vou te abençoar com o Uber, aposta. Vai, minha filha, amém, glória a Deus. Entende? Então, são coisas assim. A obra necessita. Nós não vamos pagar a internet. Vamos lá falar para Claro assim: olha, moço, manda o boleto que eu vou pagar com glória a Deus, aleluia. Não. Porque a internet não tem que ser qualquer internet para ter transmissão em 3 celulares. Tá? Facebook, Instagram do Apóstolo e Instagram da Missão Apostólica Church. E ainda vamos providenciar outro celular para transmitir diretamente pelo YouTube. Entenderam? E diretamente pelo meu Instagram. Aliás, na verdade, a gente precisa de mais 2 celulares. Então, para fazer uma transmissão desse nível, a internet tem que ser muito boa. Porque senão cai. Por isso, falam assim: mas é uma igreja online. É uma igreja online presencial. Tem dia que isso aqui está lotado. Mas tem dia que aqui não está tão lotado, mas em compensação ali está lotado. E glória a Deus, um beijo a todos vocês que nos assistem. Estados Unidos, Suécia, Japão, eita Deus, Brasil todo, Manaus, Paraná, Minas Gerais, Bahia, João Pessoa, Itália, e glória a Deus, né? Que é uma transmissão que abençoa Portugal, esqueci de falar. Né? Hoje, eu conversei com a minha amiga dos Estados Unidos. E ela falou pra mim que ela vai assistir a live, que ela assiste às vezes. Ela tem acompanhado. E outras pessoas que nos assistem. Que estão às vezes lá em Portugal, chega lá, não tem igreja, mas tem uma ou outra. Na Itália tem uma ou outra igreja. A Europa, ela como fala, pobre de igreja evangélica. Mas tem as outras. Tem umas aí que é uma bênção. Só que igreja apostólica, igreja que tem uma visão profética, são poucas. Entende? Que tem a liberdade de expressão. São poucas. Aí o que acontece? O povo precisa assistir uma live. E quantas vidas, olha, amados, é que eu não posso falar nomes, mas muitas vidas iriam se matar e não se mataram. Ao longo desde 2020 até agora, na verdade eu faço live desde 2017. Desde 2017 até agora, quantas vidas que iriam se matar e não se mataram? Por causa de live. Por causa de transmissão de culto. Mas o povo se acomoda. Sim, alguns se acomodam. Está aqui do lado, fica em casa e assiste a live. Né? Aí é cômodo. Mas nós sabemos que a palavra do Senhor está entrando. Por isso, eu não vou me estender. O apóstolo vai ministrar. Alguém deseja entregar oferta? Você que está nos assistindo, se você deseja entregar uma oferta nessa obra, a nossa
nossa chave Pix é 712doe@gmail.com. Apóstola, mas vocês fizeram o moradores de rua? Estamos levantando recursos. Ganhamos, como que é o nome daquele negócio que nós ganhamos? Fugiu agora. Ganhamos as vasilhas, os vasilhames para fazer as marmitex. Então, está movimentando. Estamos ganhando as vasilhas. Só que eu não vou entregar para o morador de rua vasilha vazia, né? Eu vou entregar lá o arroz puro. Oh, meu Deus, não dá, né, amados? Então, assim, nós precisamos fazer essas obras sociais. Nos ajudem, tá bom? Feche os teus olhos, eu vou orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, esses dízimos, essas ofertas. Prospera, Senhor, o trabalhar deles. Prospera, Senhor, o dízimo, a oferta. Prospera, Senhor, o desejo do coração. Pai, prospera tudo, os sonhos, os objetivos, para que eles possam cada dia mais entender essa palavra, que o Senhor é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Nada vai faltar, porque o suprimento está no meio do povo, o suprimento está na tua igreja, e juntos nós vamos fazer a tua obra, porque é para isso que nós somos chamados, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Vou passar para o pastor. Pode recolher, por favor. Deixa aí. Glória a Deus, amém? É exatamente isso que ela falou. Muitas vezes a gente deixa de fazer muitas coisas, por quê? Porque tem pessoas que, eu não digo os que vêm aqui, mas tem gente na internet que critica a gente, sabia? Dizendo, um monte de igreja pede dinheiro, isso aqui, tem nada a ver uma coisa com a outra. Não mesmo. Tem gente que tem esse objetivo, mas nosso objetivo é outro, é pregar a palavra. Amém? Eu vou falar com vocês hoje, lá no livro de Lucas, no capítulo 14. Sai aqui não. Vou colocar aqui. Glória a Deus. Lucas, no capítulo 14. Lá no versículo. Lá no verso 15. Glória a Deus. Deixa eu achar aqui. Glória a Deus. A palavra do Senhor diz assim: ora, chegavam-se eles, todos os publicanos e pecadores, para ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Então lhes propôs uma parábola. Para variar, quem criticava Jesus? Os religiosos, os fariseus, os doutores da lei, os teólogos da época. Aí ele começou dizendo assim, lá no versículo. Estou lendo o texto errado, peraí. Agora. Vamos lá. 14. Agora estou certo. Ao ver isso, os que estavam com eles à mesa disseram: bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Jesus, porém, lhes disse: certo homem dava uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia mudou e os seus servos disse aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. E todos a uma começaram a excusar-se, ou seja, estavam dando desculpas, Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo, e rogo-te que me des por excusado, ou seja, que me deixa de fora, Então ele falou assim: comprei uma propriedade
então eu não vou poder ir, porque eu vou estar ocupado, tenho que estar lá arando a terra, tenho que cuidar, eu tenho que preparar minha propriedade, eu tenho que construir alguma coisa lá. E aí ele continua dizendo, lá no 19, outro disse, comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-los. Rogo-te que me dê por escusado, ou seja, me deixa de lado. Então ele comprou lá 5 juntas de boi, então ele tinha que cuidar dos bois, né? Tinha que preparar os bois, tinha que levar no veterinário, usar os animais e assim por diante. Então, ele usou aquela desculpa para não ir na ceia do Senhor, né? Ainda outro disse, casei-me, portanto não posso ir. Aí o outro já dá desculpa, né? É o seguinte, eu casei, estou indo de mel, estou viajando, então não posso cumprir com aquilo que o Senhor determinou. Aí voltou o servo e contou tudo ao seu senhor. Então o dono da casa, indignado, disse ao seu servo, sai depressa para as ruas e os becos da cidade, traze aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois disse o servo, Senhor, feito está como ordenaste, e ainda há lugar. E respondeu o Senhor ao servo, sai pelos caminhos e valados, e obriga-os a entrar, para que a minha casa se encha, esteja cheia. Pois eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. Senhor, nós consagramos a Ti essa palavra, Pai. Nós te agradecemos por esse tempo em nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo venha nos dar, Pai, a revelação dessa palavra em nome de Jesus. Amém? Então Jesus, né, por que ele falava por parábolas? Aos discípulos que andavam junto com ele falava sobre o reino dos céus abertamente. Ele falava sem a parábola. Por qual a função da parábola? Para fazer a pessoa pensar, meditar naquilo, né? Porque tem pessoas que elas não vão entender se você falar diretamente, né? Tendo olhos não viram, tendo ouvidos não ouviram. Então ele falava como pelas parábolas, para quê? Para que o povo pudesse ruminar aquela palavra, pudesse digerir aquela palavra, para compreender aquela palavra. Então ele usou uma alegoria para dizer a respeito da grande ceia, né? Ou seja, das bodas do Cordeiro, né? De estar na mesa do Senhor. E quando ele usou essa alegoria, dizendo que certo homem ia dar uma grande ceia. Quem que ia dar a grande ceia? O próprio Senhor. Ele ia pôr todos à mesa, os convidados à mesa. E aí a hora da ceia, ele enviou o seu servo para avisar os convidados. Quem eram os convidados? Já tinham os convidados certos, né? Quem que é representado como povo de Deus? Todo mundo sabe, é Israel, né? Muitos judeus hoje, aliás, a maioria do povo de Deus, desde quando o Senhor escolheu, né, Israel para ser o seu povo, muitos não creram nele, muitos se desviavam da presença do Senhor. Então ele preparou a mesa para eles, preparou o banquete. Só que muitos, a grande maioria, como a gente viu aqui nessa alegoria que Jesus fala, a grande maioria deu desculpas, né? Um falou que não ia poder porque ele comprou um campo, né? Tudo preso às coisas materiais, aos afazeres da vida, né? Não que a pessoa tem que ser um desocupado e largar tudo, não é isso. É porque eles não atenderam ao chamado do Senhor. Eles não atenderam a chamada do Senhor. E muita gente não atende a chamada do Senhor. Muitas pessoas recebem a chamada e sabe o que elas fazem? Elas ignoram. Deus, ele tem a chamada para muita gente. E muita gente vive uma vida aquém, né, das suas expectativas. Por quê? Porque elas abandonam o chamado de Deus, né? Elas abandonam a chamada do Senhor. Elas simplesmente ignoram aquilo que é o mais importante. E quando nós ignoramos aquilo que Deus tem para nossas vidas, sabe o que acontece? Nós não fazemos parte daquilo, nós não vamos fazer parte
das bênçãos que Ele tem. Não vamos participar, não vamos comer a ceia. Não vamos participar do banquete do Senhor. Então, para que você tenha direito ao banquete do Senhor, você também tem que ter o direito também de atentar e obedecer a chamada do Senhor. E aqui você pode ver, foram três convidados específicos, né? E os três deram desculpas, né? Um comprou o campo, o outro comprou uma junta de animais, o outro foi lá e se casou. Ou seja, eles deram desculpas humanas, ou seja, puseram o empecilho na frente da chamada de Deus, né? E quando nós temos a oportunidade, o que a gente tem que fazer? A gente tem que abraçar a oportunidade, né? Quando a gente dá uma oportunidade para uma pessoa, né, o que acontece? Ela tem que abraçar essa oportunidade, né? Porque aqui o Senhor, quando ele estava querendo dizer aqui, que essas pessoas que tiveram a chamada, elas recusaram a chamada do Senhor. E aí, o servo dele voltou para o senhor dele, né, e disse assim para o seu senhor: eu chamei o fulano, ele falou que não veio, o outro não vem, outro não vem, enfim. Aí o senhor daquela obra ele ficou irritado, ele falou assim: então faz o seguinte, então quem eu não convidei você pode trazer, sai para as ruas, pega os aleijados, pega os doentes, como diz aqui a palavra, né? Ele falou assim, os pobres, os coxos, os aleijados, aquelas pessoas que a sociedade, né, rejeita, que humanamente aquela pessoa ela é fora do padrão. E muitas vezes o que acontece? Deus ele escolhe nos dias de hoje, sabe quem? Os improváveis, né? Sabe aquela pessoa que para a sociedade humana você não serve, para Deus você serve, né? Enquanto para muitos o ser humano, para a sua seleção humana, para a classe, né? A classe humana, enquanto algumas classes elas são rejeitadas, Deus ele não escolhe as classes nobres. Deus ele escolhe, sabe o quê? Aqueles que têm disposição. Deus não vai escolher os nobres. Porque o fulano tem faculdade, porque o fulano estudou em Harvard, porque o cara fala inglês, francês, porque o cara é um teólogo, porque o cara tem uma eloquência, porque o cara prega bem, porque o cara fala bonito, que não sei o que tem uma dicção, uma oratória maravilhosa. E muitas vezes esse daí é o que vai estar fora da mesa, né? Aí, né? Tem esse daí. Tem lugares que a gente vai que você não tem nem oportunidade. Você fica só lá sentado ouvindo porque o palestrante acha que ele fala melhor que os outros, né? Porque tem oratória, porque ele fala em outras línguas, que fala hebraico, aramaico, judaico, inglês, francês, a língua dos alienígenas, fala tudo, né? Não é verdade? Aí ele é o popstar evangélico, né? Popstar gospel. Só ele que tem o conhecimento, a dicção e a oratória perfeita. Só que aí o que acontece, quando o Senhor ele for chamar lá para o banquete, não é esses que ele vai chamar justamente aqueles que não tem nada, porque o Senhor vai dar tudo para eles. Por exemplo, e quando ele perguntou lá para o servo dele: tem espaço ainda? Ele falou assim: tem. Aí ele falou, e tem uma passagem aqui, ele continua dizendo assim, e respondeu-lhe o seu senhor: sai pelos caminhos, atalhos, e obriga-os todos a entrar, para que fique cheia a minha casa. Então, a vontade do Senhor é que a casa dele fique cheia. Independente do status da pessoa, independente se a pessoa é culta ou não, se ela tem dinheiro ou não. Hoje a gente vive numa sociedade muito, como é que eu dizer assim, que poda muito, né? Que exclui muitas pessoas, né? Só quer ter o cara que tem o status, o dinheiro, né? Só quer ter a pessoa que fala bonito, né? Que tem o currículo, né? Exaltado. Só que aí ele rejeita os demais, só que ele esqueceu de um pequeno detalhe. Deus ele não olha como o homem vê, né? Deus ele não olha a pessoa pela aparência. É que nem o Senhor, quando foi escolher, quando o homem quer escolher, digamos assim, para ele alguma coisa, ele sempre vai fazer coisa errada. Por exemplo, quando o povo rejeitou o Senhor,
na época de Samuel, do profeta Samuel. O que eles fizeram? Senhor, nós queremos um rei. Porque eles olhavam lá os outros povos e eles queriam um rei. A gente quer um rei, quer um rei, quer um rei. E aí Samuel, o profeta, foi chorar lá aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, o povo lá está me rejeitando. E o Senhor disse: não, eles estão rejeitando, não é você, é a mim que eles estão rejeitando. Então sabe o que você vai fazer? Já que eles querem um rei humano, você vai dar para eles um rei humano do jeito que eles querem. Só que você vai dizer para eles também qual que são as prerrogativas do rei, né? Quais são as regras, quais são os direitos e os deveres do rei e do povo, né? Aí o Samuel chegou lá e falou assim: você sabe que o rei vai pôr imposto pesado sobre vocês. E eles: amém. Vai pegar seus filhos como escravos, amém. Ou seja, colocou um monte de regras. Aí o povo tudo aceitou porque queria o bendito do rei. Tá, vocês querem assim? Então tá bom. E aí deram lá Saul, que aparentemente ele era o mais alto, mais bonito e o mais forte. Porém, ele foi um tremendo desastre, né, para Israel. E toda vez que o povo quer escolher, aquela velha frase: a voz do povo é a voz de Deus, né? Só uma tremenda mentira. E pode ver que quando o povo escolhe uma autoridade, isso que acontece, está tudo errado. A gente vê aí pelo nosso, né, pelos nossos governos aí, os nossos governantes. O povo escolhe, está tudo errado, está dando tudo errado. Por quê? Porque não tem uma direção de Deus, é uma direção humana. E quando tem a direção humana, a mão do homem está tocando nos governos, dá tudo errado, é corrupção, é falência, dá tudo errado, enfim. Né? Nesse método. O que aconteceu? Quando o Senhor se desagradou de Saul, quando Saul ele pisou na bola feio, quando ele fez a pior burrada da vida dele, quando o Senhor ia constituir o chamado dele, o Senhor ia ratificar o chamado de Saul, sabe o que aconteceu? Saul fez a pior besteira, né? Saul desobedeceu a ordem do Senhor. Deus deu uma ordem para ele matar lá os amalequitas, matar os inimigos do Senhor, e ele poupou lá o rei dos inimigos, trouxe os animais que não era para trazer, ele ofereceu o sacrifício que não era para oferecer. Resumindo, o Senhor se desagradou dele. Aí Deus falou para Samuel: vai lá na casa de Jessé, que eu escolhi para mim um que vai suceder o trono de Saul. E aí Samuel ele obedeceu. Depois de um tempo ele foi na casa de Jessé. Ele falou que chegando lá, o Senhor ia escolher entre os filhos dele um rei. E Jessé ficou todo feliz. Falei: os meus filhos, né, todos bonitos, todos, né, preparados para a guerra, treinados, os caras tudo forte, bonitão, né? Então eu tenho filho aqui de sobra. Só que a Bíblia fala que Davi, num dos salmos, ele fala assim, que a minha mãe me concebeu em pecado. Davi ele fala isso. Sabe por que Davi ele fala? Ao invés de falar assim, minha mãe e meu pai, não. Porque Davi, ele com certeza ele não era filho legítimo da mãe, né? Que gerou os outros filhos. Então você pode ver que os outros filhos eles tinham a mesma estatura, eles tinham os mesmos caracteres. Qual que era a diferença de Davi para os outros? Ele era baixinho. A Bíblia fala que ele era de belos olhos e ruivo, né? E ele tinha uma expressão meiga. Aí tem uma expressão meiga, uma expressão delicada. Ele era um homem forte, sisudo, mas ele era delicado na sua expressão. Então, ou seja, ele por parte de mãe ou parte de pai, ele não era legítimo, ele era excluído. Tanto é que no banquete, enquanto os irmãos estavam lá no banquete, onde Davi estava? Lá no campo, cuidando das ovelhas. Ele estava excluído do meio familiar, do meio social. E quando Samuel chegou, ele olhou para a aparência, que nem nós vimos aqui, a aparência, né? O Senhor chamou e os que aparentemente deveriam assentar na mesa não se assentaram. E aí Samuel falou assim: ninguém vai sentar na mesa enquanto o Senhor não escolher aquele que vai suceder o trono de Saul. Ele olhou para um e falou: esse deve ser o rei. E o Senhor falou assim: não é esse não. Você está olhando para a aparência, eu olho para o coração. Você está olhando para o exterior, eu olho para o interior. Eu olho para dentro do coração da pessoa. E quando acabou os filhos de Jessé, Samuel olhou assim: não está faltando mais ninguém não? Aí que ele se lembrou:
Tem Davi, ele está lá no campo, só que deve estar todo fedido, pisou lá no cocô das ovelhas, cheio de carrapato, deve estar fedendo, deve estar daquele jeito, fedendo urina de cavalo, de ovelha, deve feder que só. Pensou, meu? Se urina de cachorro fede, imagina de ovelha. Deve estar fedendo que só um gambá, né? Então chama ele aqui. E chamou ele e ele veio. E o Senhor falou assim: unge, é esse daí. Mas Senhor, está fedendo ovelha, está fedendo urina de ovelha, pisou no cocô da ovelha, é esse daí mesmo. Unge esse daí. E aí ele foi ungido na frente dos irmãos dele perante a mesa. É assim que Deus escolhe. Então, mesmo caso aqui, ó, pegou os coxos, os aleijados, né, os cegos, aqueles que para a sociedade não tinham nenhum valor. Só que para Deus tinha valor. Então, quando você se sentir excluído pela sociedade, né, excluído pelo sistema da sociedade, saiba que Deus não exclui você. Deus, ele nunca vai excluir você. Às vezes você mesmo se auto-exclui. Nossa, eu não sirvo para nada, eu não presto para nada. Nossa, eu sou um desastre, eu sou uma pedra de tropeço para minha família. Mas só que para Deus você não é isso, ok? Você tem que se valorizar. Você tem que olhar no espelho e enxergar não a tua aparência externa, mas enxergar o além, entendeu? Enxergar o que está por trás, né? Por trás disso, a capacidade que Deus te deu, a capacidade que Ele tem para você. Ela pode não ter aflorado agora essa capacidade, mas com certeza Deus, ele te deu dons e talentos. Amém? E muitas vezes a gente fica naquela retranca, não é para mim, como é que eu vou fazer? Eu não consigo. Será que é para mim? É para você sim. Entendeu? O que você precisa é ter quando Deus ele te der a oportunidade, você tem que abraçar a oportunidade. E, né, que os 3 deram desculpa e não foram para perder a oportunidade de estar na mesa. Mas quando você receber a oportunidade, abraça ela. Davi, ele não correu da oportunidade. Assim que surgiu a oportunidade, ele estava ali disposto, pronto para servir. Independente se os irmãos dele o rejeitavam ou não, independente se ele era o mais rejeitado da família ou não, ele estava ali pronto, à disposição. Ele estava aqui, eis-me aqui, Senhor, usa-me ali. Ele estava à disposição. Então o que você tem que ter, sabe o que Deus procura em você? Não é o seu currículo, Deus procura em você uma disposição. Amém? É a pessoa que fala assim, sim para o chamado dele. Não é a pessoa que dá desculpa, eu não vou porque eu casei, e o outro disse aqui, eu não vou porque eu comprei alguma coisa, uma casa, um campo, eu não vou. Que nem o outro que deu a desculpa. E muita gente aí está dando desculpa para não vir na igreja, para não servir na casa do Senhor. Então, o que acontece? Nos dias de hoje, o que a gente tem mais é desculpa. Deus ele não se agrada. A pessoa começou a dar desculpa, pode ter certeza que você vai ser descartado. Descartado em que sentido? Você vai ser substituído por aquele que tem disponibilidade, né? Era para ser para todos, só que muitos, infelizmente, não sabem valorizar o propósito que Deus tem na vida das pessoas. Então, se você está aí na tua casa, está me assistindo, e você foi rejeitado pela sociedade, pelo sistema religioso, né? E você arde no seu coração um desejo de servir ao Senhor e você não tem a oportunidade. Amém? Hoje Deus está te dando a oportunidade para você servir a Ele. Basta você dizer sim. Basta você dar o primeiro passo. Você sair da tua zona de conforto. Amém? Onde que era a zona de conforto de Davi? Ele estava lá no pasto, onde ele gostava de estar com as ovelhas, cuidando. Lá onde ele lutava com as feras. Onde ele dedilhava a harpa dele. Ele adorava o Senhor. Ele estava numa boa. Não estava numa boa. Só que aí, aparentemente, Deus chamou ele para uma missão. Qual que era a missão dele? Governar uma nação inteira. Governar Israel. Ele enfrentou muitas guerras, né? Mas ele teve muitas vitórias. Você sabe qual que é a diferença a pessoa que aceita o chamado para a pessoa que não aceita o chamado? A pessoa que aceita o chamado, ela enfrenta muitas guerras e vai ter muitas vitórias. A pessoa que não aceita o chamado, ela enfrenta muitas guerras e muitas derrotas. A pessoa que não aceita o chamado, ela enfrenta muitas guerras e muitas amarguras. É isso, sabia? É dessa maneira.
É uma coisa que eu sempre falo aqui: não fuja do chamado, fuja do pecado. Tem muita gente que faz o contrário, ela foge do chamado, mas ela abraça o pecado. Então faz o seguinte: foge do pecado e abraça o chamado. Vai enfrentar a guerra? Vai. Ixi, pela história da vida, Davi enfrentou tanta guerra. Nossa, ele foi perseguido, foi caluniado, foi, como é que fala? Ele tentaram matar ele de todo jeito, mas ele sempre teve vitórias. Ele sofreu, né? Ele padeceu muitas guerras, muitas lutas, mas ele teve vitória em todas. Ele foi vitorioso. Ele teve o nome dele está escrito na eternidade. O nome dele está em tudo quanto é lugar, na palavra de Deus. O nome dele é falado em tudo quanto é canto do mundo, né? O nome dele ficou memorável. O Senhor soprou e exaltou o nome dele, porque um dia ele aceitou o chamado do Senhor. Porque se ele não aceitasse, com certeza Deus ia levantar outro. Pode ter certeza disso. Se Davi falasse assim: eu não quero esse negócio de unção não, Deus ia levantar outro, e esse outro ia ter o nome exaltado, ia ter o nome glorificado, e Davi ia morrer lá com as suas ovelhas. Mas ele teve uma oportunidade, ele abraçou a oportunidade. Então, você que está me assistindo, você não está aqui presente, entendeu? Você quer uma oportunidade, vem aqui. É para a gente conhecer, para você ter uma oportunidade. Quem sabe você não é o próximo Davi que o Senhor quer levantar. Só que você está aí atrás das malhadas, está escondido aí, né? Atrás dos seus medos, atrás dos seus preconceitos pessoais. Você está atrás das seus traumas, atrás das suas tristezas, atrás dos seus como é que fala? Desânimos, das suas como é que eu digo o termo? Das suas... Uma pessoa que consegue realizar alguma coisa, quando ela fica procrastinação. É isso que a apóstola falou aqui. Essa palavra difícil, procrastinação. Atrás das suas dificuldades, das suas desilusões, né? Tem gente que tem desilusão de tudo. Amorosa, financeira, profissional, ministerial, tem de tudo. Está tudo errado. A vida da pessoa só dá errado. O cara parece que nasceu com o pé esquerdo, né? O velho ditado, né? Acordou com o pé esquerdo. Parece aquele desenho lá da família Adams, né? Tem a nuvem em cima, só soltando raio. O raio só cai na cabeça dele, só chove na cabeça dele. O urubu passa voando, o cocô do urubu cai na cabeça dele. Só ele é a zica ambulante. Sabe por quê? Porque você está fugindo do chamado. E quando você foge do chamado, você vira a zica ambulante, literalmente. Tudo dá errado. Você pode ter certeza. Entendeu? Eu identifico uma pessoa quando ela está fugindo do chamado, quando ela reclama para mim da vida dela. Ai, apóstolo, tá assim, tá assado, tá tudo dando errado e não sei o que, tô doente, carro quebrou, não sei o que lá, fulano me deixou. Não sei o que. Meu filho está fugindo do chamado. Adianta. O teu único remédio, não adianta orar pela tua vida. Orar não vai resolver nada. Não adianta pedir oração. Tem gente, ora por mim. Me empresta um dinheiro. Como se eu tivesse, né? Não sei o que, não sei o que lá. Não adianta, irmão. Eu posso subir monte, descer monte, fazer campanha pela tua vida. Não vai resolver. Sabe o que vai resolver? Você tomar posição. Você dizer sim para o teu chamado. Aí resolve. Aí vai resolver 99% dos seus problemas. Então, aprenda a dar valor para o teu chamado. Mas qual que é o meu chamado? Você sabe. Entendeu? Quando Deus ele chama a pessoa ela sabe. Ela sabe no espírito dela. Não precisa ninguém dizer que ela sabe o chamado dela. Então é necessário que a pessoa dizer sim para quê? Para que ela possa partilhar daquela mesa. Para que ela possa, como eu vou dizer? Ela ser uma participante da mesa do Senhor. Porque um dia a vida dela vai ter um fim. Um dia a vida dela vai chegar no final. Né? Só que aí você, para que você possa dizer como Paulo disse, guardei a carreira da fé. Né? Guardei a carreira da fé e já era. Entendeu? Vou receber o meu galardão. E tem muita gente aí perdendo o seu galardão porque quer ficar preso
como que é? Na onda, no sistema desse mundo, que é ficar preso no que os outros dizem. Ah, que falam isso de mim, e que não sei o que, só dá ouvidos para o que os outros dizem. Esquece o que os outros dizem, você tem que dar atenção para o que Deus fala para você. Verdade, Deus. Sabe por quê? Se você for esperar elogio do ser humano, você vai se decepcionar. Né? Se você for esperar alguém falar assim, ai, nossa, fulano, você fala tão bem, nossa, você tem aptidão para tal coisa, não esquece. Porque o ser humano, infelizmente, a gente vive numa sociedade que um quer puxar o tapete do outro, um quer sobrepujar o outro, um quer prevalecer sobre o outro, achando que com isso ele vai conquistar alguma coisa. Né? Só que você tem que entender uma coisa, você não tem que se desvalorizar, você tem que se autovalorizar. Para quê? Para que o Senhor possa estender sobre a tua vida. Ele falou para o profeta Isaías, a quem eu enviarei? Ele falou assim, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Ele está esperando as pessoas dizerem, eis-me aqui, envia-me a mim. Né? E muitos estão dizendo assim, muitos estão que nem Jonas. Né? Deus dá uma missão, o cara corre da missão. E a gente sabe que a história de Jonas, como é que foi, né? A vida dele virou um verdadeiro turbilhão, uma verdadeira tempestade na vida dele. E tem pessoas que estão me assistindo, a tua vida é uma tempestade, a tua vida é um turbilhão, né? Tudo está errado, tudo está naufragando na tua vida. Por quê? Porque você não atendeu a vocação, ao chamado do Senhor. De repente Deus aí te chama para você vir servir nessa obra aqui, e você não quer vir. Você fala, lá é pequeno, lá não tem ar-condicionado, né? Lá não tem nem músico. Tá faltando você que cantar aqui. É verdade. Entendeu? Tem músico que me assiste que fala, não quer vir aqui porque aqui não tem músico. Lógico, você não aparece. É você que tem que cantar, você que está me assistindo. Deus já te chamou para você vir cantar, que servir aqui. Só que aí você fala, eu não vou lá não tem músico. Então tudo bem, então você fica aí com as suas tribulações, fica com as suas tempestades, quem sabe você vai ser mais feliz, né? De repente, né? Você não atende a chamada do Senhor, você vai ficar aí na tempestade que o Senhor promove. Não é o diabo. A pessoa fala assim, o inimigo se levantou com muita fúria. Não é o inimigo que levantou com fúria, é Deus que está permitindo para você acordar. Entendeu? Tem guerras que você passa, que você não precisava passar se você dissesse sim para o Senhor. Agora, quando você não diz sim para o Senhor, Deus ele permite a guerra, as tempestades elas surgirem na tua vida para quê? Para você tomar um chacoalhão, para ver se você acorda. Né? E se você não acordar, com certeza você vai naufragar e vai perecer. Muita gente está perecendo, por quê? Porque não atende o chamado. Ele vai pela aparência, vai pelo visual. Eu quero estar naquele lugar top, cheio de câmera, cheio de luz, cheio de... Mas e se Deus não quer você lá? Deus quer você aqui. Aí você quer ficar lá. Né? E aí a tua vida continua sendo, né, de tempestade em tempestade, de maremoto em maremoto. Né? E Jonas, quando o Senhor enviou o peixe ou a baleia, tanto faz a tradução, quando o pessoal jogou ele para o mar, ele morreu dentro daquele animal. Né? E o Senhor o ressuscitou quando ele no coração ele atendeu o chamado. Tá bom, Senhor, eu vou lá pregar para os ninivitas. Aí o Senhor usou o animal e o animal marinho e o jogou na praia, no local onde ele deveria ir, né? Onde ele deveria ir, para ele poder realizar a obra do Senhor. Então ele foi lá, ele fez, meio que empurrado, mas ele fez. Mas ele foi, né? E mesmo assim ele reclamou ainda. Ele foi reclamando ainda, mas ele fez. Então, aprenda a atender a voz do chamado do Senhor. Aprenda a você ouvir a vocação que Deus tem para a tua vida. Deus não tem um cargo para você. Cargo de pastor, cargo de bispo. Não, Deus tem uma unção, um chamado, uma vocação para você. Para que você possa o quê? Pôr em prática, executar aquela função, executar aquela missão que Deus tem para a tua vida. Né? Um evangelista, um presbítero, um pastor, né? um cooperador, um obreiro. Sabe? Deus tem chamado para todo mundo. Ninguém é excluído do Senhor, ninguém. Todo mundo tem
têm dons e talentos. Todas as pessoas, todas elas têm. Por isso que o Senhor falou para aquele servo, enfia todo mundo para dentro. Eu tenho certeza que os coxos, olha só o detalhe, os aleijados, ele fala, os aleijados, os coxos e os cegos. Sabe por quê? Porque com certeza quando eles estivessem ali na presença do Senhor, o coxo ia sair de lá andando, não seria mais coxo. O cego ia sair de lá enxergando. E os cegos e coxos, né? O coxo, o aleijado, não sairia de lá mais aleijado, mas o Senhor ia fazer um milagre da reconstrução. Ele ia sair de lá com o seu membro restaurado. Amém? Com certeza, todos aqueles que entraram aleijados, coxos e cegos, eles iam sair todos restaurados na presença do Senhor, porque Deus não ia despedir ninguém coxo, aleijado, e doente e cego. Você pode ter certeza. Quem entra na presença do Senhor, Deus não despede ele de mãos vazias, do jeito que entrou. Não vai entrar, não vai sair da forma que entrou. Amém? Se entrou de um jeito, vai sair com certeza de outro. Se você tiver uma experiência com o Senhor, se você tiver uma verdadeira experiência com o Espírito Santo, você vai sair dali transformado. Deus ele vai mudar a tua vida, vai transformar a tua vida se você permitir. Porque tem que ter uma permissão. Haver uma permissão do Senhor pela tua vida, porque Deus ele é cavaleiro, ele vai permitir. Ele te deu o livre-arbítrio para você tomar essa decisão em dizer sim para o Senhor em nome de Jesus. Amém? Vamos ficar de pé, vamos orar então em nome de Jesus. Glória a Deus, amém? Então feche os teus olhos, vamos estar orando. Então, hoje é a noite em que o Senhor está te chamando para comer na mesa dele, ou seja, traduzindo, ele está te dando oportunidade. Então, nunca diga não para a oportunidade do Senhor, sempre diga sim, por quê? Porque ele vai fazer você romper. Aleluia, experiências, Senhor. Ele vai te dar experiências novas. Sim, meu Deus. Porque quando ele te chama, ele já te capacitou. Às vezes você olha para você e fala assim, mas eu nunca fiz, eu não sei. É o Espírito Santo que te ensina. Se ele chamou, porque ele já te deu uma capacidade. Amém? Se ele chamou você, né, apenas diga assim, apenas vá em frente. Porque o Senhor vai aplanar os seus caminhos. O Senhor vai derrubar os teus inimigos. O Senhor vai abrir portas onde não há portas. Vai pôr um caminho florido no meio do deserto. E você vai ser mais que vencedor. Se você for para uma terra árida, Ele vai fazer brotar água da rocha para te dessedentar. Se você for para um lugar estéril, Ele vai fazer a rocha brotar leite e mel para que você possa se alimentar. Senhor, em nome de Jesus, Pai, eu apresento cada um aqui esta noite, cada um que me assiste. Que o Teu Espírito Santo venha visitar cada um aqui esta noite, Pai. Que a Tua voz, o Teu chamado possa ecoar dentro do coração de cada um. Você que me assiste, que está em outro país, né? E o teu coração está ardendo para você fazer esta obra. Amém? Você vai começar a fazer aí. Em nome de Jesus, nós vamos te dar cobertura, nós vamos te enviar. Para que você vai ser a flecha que vai mais longe. Sabe por que você está em outro país? Entendeu? Sabe qual é o teu propósito? Que Deus te levou para a Suécia, para os Estados Unidos, para Portugal, te levou para tantos lugares. É porque você é a flecha que vai mais longe. Que Deus quer usar você aí como um luzeiro, né? Como aquele candeeiro que vai brilhar, vai trazer luz, né, nas trevas, vai tirar aqueles que estão em trevas, para levá-los para a maravilhosa luz de Cristo, em nome de Jesus. Então, eu te abençoo e te envio para um tempo de vitória, para um tempo de transformação, em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode sentar, só mais um minutinho. Isso que o apóstolo falou a respeito de pessoas que estão em outro país, né, para cumprir o chamado, é muito sério. Tem um senhor, tinha, né? Tem, ele está na glória. Tem um senhor que ele era muito meu amigo. Muito, muito mesmo. Eu sou muito amiga da família dele. É assim, é como se fosse um pai para mim. Porque durante muito tempo, né, eu fiquei na casa deles, eu ajudava lá. Eu era muito amiga das filhas dele, então nós éramos que nem irmãs, né? Mas infelizmente elas precisaram mudar de país por conta de
oportunidade de trabalho, né? E elas precisaram ir embora para a Suécia. E esse senhor, desde a primeira live que eu fiz, até ele falecer, ele assistiu as lives. Ele assistia todas. Não tinha uma que ele não perdia. Os cultos, né? Era a live de Salmo, não, desde a live do Salmo. A live do Salmo, era as lives que eu fazia de campanha na internet, todas as lives. Ele sabia, ele olhava o horário que eu postava, falava, tal horário eu vou fazer, e ele assistia todas. Aí às vezes ele não assistia ao vivo algumas, porque às vezes não dava o fuso horário, então ele assistia em outro horário, mas ele assistia todas. Os filhos dele também nos assistem, né? As minhas amigas também assistem, mas ele era muito assíduo nas lives. E o Senhor, ele não era evangélico antes dele começar a assistir as lives. Ele se converteu, né? Aceitou Jesus e tal, e eu sempre orava por ele. Ele sempre foi um participante assíduo. E com certeza ele está na glória com o Senhor Jesus. Imagina se ele não tivesse assistido, né? E isso é complicado. Bom, eu quero fazer um convite. Seguinte, no sábado de manhã, às 9 horas da manhã, nós teremos a Manhã com Deus. Ah, quem que vai nessa Manhã com Deus? A princípio, eu e o apóstolo. Eu acredito que a presbítera Adriana vai, eu não sei se o presbítero Alex estará lá, por conta do trabalho e de algumas coisas dele. A pastora Carla também não sei se vai conseguir, por questões de trabalho. Né? Ela está liberada hoje, por conta que ela estava trabalhando. E o que acontece nessa Manhã com Deus? Como que é essa Manhã com Deus? A Manhã com Deus foi uma estratégia que Deus me deu, para nós irmos para o Monte do Cocaia, e fazermos oração, louvor, aí tem uma breve palavra, dura em torno de 1h30, no máximo 2 horas, que nós ficamos lá no Monte do Cocaia. Oramos pelos pedidos. Se você tem pedido, traga a semana que vem seus pedidos de oração. Você que está na live em outra região, manda seus pedidos no Message, porque nós vamos levar para o Monte do Cocaia no sábado que vem de manhã. Bom, eu pretendo ainda ir no dia 5, no dia do meu aniversário, ainda pretendo ir no Monte. Só que eu não tenho certeza se eu vou conseguir ir, porque eu gostaria de consagrar meu aniversário lá, né? Mas, se não for, eu vou consagrar no sábado. Eu quero pedir um presente para vocês que estão aqui e vocês que me assistem. Traga mais uma pessoa na quinta-feira. Nós vamos não comemorar meu aniversário na quinta, mas nós vamos ter o culto. Então eu gostaria que vocês me dessem esse presente. Mais uma pessoa no culto, né? Você que nos assiste, é meu amigo já de longas datas, nos acompanha, mora em Guarulhos, mora em São Paulo, mora em outro estado, outro país, pega o avião e vem, né? Venha nos visitar, venha dar um salve aqui no culto. Nós estamos praticamente concluindo as 12 semanas para viver os 12 meses de vitória. E quem vai ministrar na próxima quinta provavelmente serei eu, né? Ou o apóstolo Douglas. Porque no sábado nós teremos um outro compromisso, mas é no da Manhã com Deus. E no domingo tem um culto de ceia. Na segunda-feira, não fique de fora, mulher. Esse mês é o mês que nós comemoramos o Dia Internacional da Mulher. Venha, pelo menos nesse culto de mulheres guerreiras, venha louvar a Deus conosco, que vai ter uma palavra abençoada com a presbítera Adriana. Pode ter certeza que vai ser uma palavra, uma adoração. Pode ter certeza que vai ser bênção. Amém? Então venham adorar ao Senhor conosco no
no próximo culto de mulheres guerreiras. Eu pretendo ainda este mês fazer algumas atividades com mulheres aqui na igreja. Eu ainda estou orando, pedindo direção de Deus. Estou pensando em fazer, não sei se eu vou conseguir, fazer um curso, né, de chocolateria. Para quê? Para alavancar o Ministério de Mulheres Empreendedoras. Por que chocolateria? Porque nós teremos a Páscoa. De repente, eu vou ensinar vocês a fazerem ovo de Páscoa, para vocês presentear, ou ganhar um dinheirinho extra aí nesses dias, ou fazer umas lembrancinhas com chocolate. É uma coisa que eu quero ensinar. Então, se você conhece alguma mulher que gostaria de aprender, nós vamos organizar isso e vamos fazer. Você que assiste, também fale conosco, tá bom? Eu vou organizar um dia para isso. Esse é um curso rápido, né? Onde eu vou ensinar isso. E vou fazer uma oração, um louvor. Não vai ser uma palavra assim intensa, né? Mas vai ser um momento de comunhão, onde eu vou ensinar isso, que é um trabalho que eu particularmente trabalhei muitos anos. Não estou fazendo chocolate esse ano por conta que não dá, por conta do meu tempo. Mas eu já trabalhei muito tempo com isso, então eu tenho bastante habilidade para ensiná-los a ganhar um dinheirinho, a dar um presente para um neto, para um sobrinho, para alguém que vocês queiram, tá bom? Então, é isso que eu estou falando para vocês aqui e para vocês que estão aí também. Eu vou organizar direitinho ainda esse mês. E dia 23, né? 23 de março, nós teremos o worship na garagem. Worship em garagem. Worship na garagem. O que é isso? Adoração na garagem. Com quem? Apóstola? Os presbíteros Alex e presbítera Adriana, o presbítero Alex Salles. Pastor Moacir não vai conseguir, já pedi para ele falou que não consegue por conta do trabalho. E teremos a pastora Carla. Nós faremos um momento de adoração, de louvor, né? Todos nós vamos cantar. Eu não sei cantar, nós vamos adorar. Porque nós não somos cantores, nós somos adoradores, e eles também. E o pastor Rina Bernardes, esqueci dele. Ele também vai entrar, eles vão estar tudo com violão, com guitarra. Olha, vai ser um mover de Deus, vai ser gostoso. E vai ser na garagem, aberto para o público, né? A igreja é aberta ao público. Só que quando você abre todos os portões, aí a pessoa olha e fala, é uma igreja, né? Aí entra. Então, por enquanto, né, nós temos aí o portãozinho, acho que a pessoa pensa que está fechado. Só que não está não, amado. Está aberto para receber você, a sua família. Você é um adorador, vem adorar a Deus conosco. Você é um pastor que está com seu ministério parado. Venha conversar conosco, nós queremos ajudar, tá bom? Vou dar a bênção apostólica. Vamos ficar em pé, na posição de receber. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça resplandecer sobre a sua vida, que as ricas doces bênçãos, as doces consolações estejam sobre você e a sua casa. Vá para uma semana de conquista, um mês de vitórias, e vá viver o sobrenatural sobre a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Amém. Aplauda o Senhor. Eu tive essa ideia agora.